Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom estarmos de volta à congregação dos santos. Você que vai ser ministrado por esta palavra através do canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Saiba que você é precioso, que você é preciosa. Nós te amamos. Deus nos amou primeiro, nos escolheu, nos catou no charco de lodo para amar você. Então fica conosco, Deus tem uma palavra para você. Gênesis capítulo 16, a partir do versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Versículo 4. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti. Tu que és o Criador dos céus e da terra, Tu que és tremendo, Tu que és maravilhoso, Te louvamos, Te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. Fala com a Tua igreja, que a Tua igreja Te ouve em nome de Jesus. Amém? Eu estou intitulando essa mensagem de A impaciência gera afronta. A impaciência gera afronta. Impaciente por um herdeiro, Sarai procura resolver o problema da sua esterilidade, a sua maneira, a sua forma. Ela resolve pegar atalhos, isso mesmo. Ela vendo que não podia dar filhos a Abraão, e que o tempo estava passando, ela se inquietou e tentou resolver da sua forma, da sua maneira, e resolveu pegar atalhos. Na maioria das vezes, tentamos resolver as coisas da nossa maneira, e não consultamos a Deus, e não consultamos aos nossos líderes. E quando consultamos aos nossos líderes, recebemos uma orientação, não seguimos na direção dessa orientação. E pasmem, na maioria das vezes, somos mal-sucedidos. Na maioria das vezes, o tiro sai pela culatra. Aquilo que estava tudo pronto, aquilo que Deus preparou para ser o melhor dele para a nossa vida, nos precipitamos, ficamos impacientes e vamos lá tentar dar uma mãozinha a Deus e resolvemos da nossa forma, da nossa maneira. E não nos submetemos nem à liderança,
nem mesmo a Deus. Por quê? Por que acontece isso conosco? Porque estamos impacientes, estamos inquietos, andando de um lado para outro, querendo resolver tudo ao nosso bel prazer. E confundimos as coisas. Começamos a olhar segundo a nossa ótica e chegamos até a enxergar aquilo que nós queremos. Porque estamos impacientes. Somos frustrados, na maioria das vezes, somos frustrados. Somos afrontados, somos ultrajados, somos importunados por não nos contermos na espera. Você entendeu? Por que somos afrontados? Por que somos importunados? Porque não conseguimos nos conter na espera. Mas pastor, o que é nos conter na espera? É você parar, querido, é você parar, amada, e esperar, ativar a sua esperança, e saber que você tem um Deus que rege todas as coisas, e que nada sai do seu controle. Mas ao invés disso, você faz do jeito que você quer. E não esperamos. Se não esperamos, não confiamos naquele que fez a promessa, que Ele é fiel para cumprir. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Precisamos ter em mente, precisamos ponderar, parar para entender o contexto que nós estamos. Qual o contexto que Deus quer levar você nesta noite? Qual a compreensão que Deus quer trazer para você nesta noite? Precisamos ter em mente que as promessas foram feitas e uma aliança foi realizada. Deus havia feito uma promessa a Abraão e realizado uma aliança com Abraão. Precisamos ter isso em mente. Você precisa guardar isso esta noite no seu coração, para você entender o que é que Deus quer falar com você nesta noite. Deus havia feito promessas a Abraão e realizado uma aliança com Abraão. Estava estabelecido por aquele que não falha, estava estabelecido por aquele que não perde nenhuma batalha, aquele que é general de guerra, aquele que pode tudo, aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que está sentado num alto e sublime trono e que faz da terra o estrado dos seus pés. Havia uma promessa, havia uma aliança. Mas estas promessas, o cumprimento dessas promessas, estavam sujeitos ao teste do tempo. Você entende isso? Que as promessas que Deus fez para Abraão, que as promessas que Deus fez para você, que a aliança que Deus fez com você, quando resgatou você,
estão condicionadas ao teste do tempo. Não é no nosso tempo, amado. Deus conhece nossa estrutura. Então Ele tem um tempo determinado para materializar o que Ele tem para a sua vida. No entanto, muitas vezes nós frustramos, nós decepcionamos, nós saímos do lugar que Ele nos colocou. E já fazia 10 anos que Abraão estava na terra de Canaã. E as possibilidades do cumprimento das promessas se tornaram cada vez mais remotas. Cada vez mais o cumprimento dessas promessas parecia que estava bem distante. Parecia que não chegava. Sarai já se encontrava 10 anos mais velha do que quando a promessa foi feita pela primeira vez. Ela ainda não tinha filhos. E pela ótica humana, não havia solução. Era um caso perdido. Você consegue ver isso? Você se encontra diante de uma situação que você não vê possibilidade, que você não olha e você não consegue enxergar aquilo que você tanto sonhou. Quem é que não quer ver um filho bem, terminando os estudos, fazendo faculdade, você casando seu filho, levando seu filho ou sua filha para o altar, para casar? Quem é que não quer? Qual o pai, qual a mãe que não sonha com isso? No entanto, temos que fazer nossa parte. Temos que ter em mente que Deus nos fez promessas, que Deus tem uma aliança conosco e nós temos uma aliança com Ele. E essas promessas, elas irão cumprir mediante a minha paciência, a minha perseverança. Quando eu paro, quando eu entendo que em determinado momento eu vou ter que ficar calado, eu vou ter que parar, parece que tudo vai cair por terra, eu não devo meter minha mão, porque se eu meter a minha mão, o bicho pega. Aos olhos humanos, pela ótica humana, não haveria condição de Sarai ser mudada para Sara, nem de Abrão ser mudado para Abraão. Não havia. A possibilidade aí, aos olhos humanos, era derrota, era fracasso. Mas eles tinham feito uma aliança com Deus eterno, com Deus Todo-Poderoso, com o Senhor que está nesta noite aqui, dizendo para você que não pare de sonhar, não perca a sua esperança, não desfaleça, continue desenvolvendo sua fé, continue crendo que Ele vai fazer o que você não pode fazer, mas também Ele vai te capacitar para você fazer o que você tem que fazer. Então a primeira parte dessa mensagem, eu estou intitulando de A Comunicação Fica Insuportável. A comunicação fica insuportável. Você já passou por isso? Você já atravessou um vale desse? No seu trabalho? Dentro da sua casa? Até mesmo dentro da sua igreja? Onde a comunicação ficou insuportável? O Gênesis capítulo 16, versículos 4 e 5. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora.
Então Sarai disse a Abraão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Gênesis capítulo 16, versículos 4 e 5. O status de Agar é alterado. Vou dizer novamente, tá? O status de Agar é alterado. De escrava, de serva, ela agora é esposa. Meu Deus! Embora isso não lhe coloca de pé de igualdade com Sarai. Veja aí, Gênesis capítulo 25, versículos 5 e 6. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e, ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Você vê como não muda? Como Sarai, que veio ser Sara, continua ainda sendo a esposa de Abraão. E as demais são concubinas. Porém, na hora que ela entrega Agar para deitar com Abraão, e que ela engravida, sobe para a cabeça dela. Ela diz: o quê? Agora eu vou dar herdeiros ao meu Senhor. Agora eu sou realmente importante. Agora eu posso fazer o que eu quiser. E começou a fazer biquinho, começou a fazer munganga, começou a fazer cara feia para Sarai, sua senhora. Se percebe que o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão e de sua esposa não se cumpriu fora do tempo. Ela fez um plano, ela fez um arranjo para apressar a promessa, mas a promessa não se cumpre. Não se cumpriu fora de tempo. No entanto, a falta de paciência por parte de Sarai vai acumular mais problemas ainda. A solução humana para a esterilidade de Sarai cria novos problemas. Eu quero dizer para você que quando você faz as coisas por sua conta, os problemas só fazem aumentar, não diminui. Não diminui porque não é a vontade de Deus. Não diminui porque você não se submete, você não se humilha, porque você é arrogante, metida besta. Então, enquanto você estiver com esse tupete, Deus vai levar você para botar a cara no chão. E você não é como bambu, você não se curva, você precisa se curvar, você precisa entender que você é servo. Você é servo, e pela misericórdia de Deus, Jesus nos chama de amigos. Eu não o chamo mais de servo, eu chamo você de amigo. Mas sabe por que eu lhe chamo de amigo? Porque o servo não sabe as particularidades do seu senhor, mas o amigo sabe, o amigo conhece. Quando fazemos coisas do nosso jeito, pagamos um preço que não imaginávamos pagar, um preço incalculável. Não tem escapatória, amado. Não tem escapatória. Eu posso ser o homem mais espiritual que eu for. Você pode ser a mulher mais espiritual que você for. Se você pisar na bola com Deus, você vai pagar o preço sim. Ah, quer dizer que Deus não me perdoa, pastor? Perdoa você sim. Ele perdoa, bota você no colo, denga você, lhe cerca com alegre escândalo de livramento. Mas você vai pagar o que você fez. Você vai colher
o que você plantou. Não tem essa, não tem essa. Com Deus ninguém brinca, de Deus ninguém zomba. Não é à toa que a própria Bíblia Sagrada diz que é melhor você não conhecer a palavra de Deus do que conhecer e não fazer o que Ele manda. É muito sério, isso é muito sério, seríssimo. E ainda eu vejo muitos crentes que não acordam, em pleno século 21, as portas de Jesus voltar, e gente brincando de ser crente, brincando de ser casado, brincando de pai, brincando de mãe. Pelo amor de Deus, meu querido, vamos acordar, vamos acordar. Pelo menos Deus não me chamou para mim estar aqui, para estar brincando, não. Deus me chamou aqui para me levar a sério, primeiramente para Ele transformar a minha vida, para fazer na minha vida aquilo que eu não consigo fazer. Mas Ele só vai fazer se eu me submeter. Se eu não me submeter, nada vai acontecer. Veja bem, Sarai, impaciente por não conseguir dar filhos ao seu marido Abraão, ela mesma apela para a lei antiga, que contemplava a possibilidade de ter um filho por procuração. Quem é que ela vê na frente dela? Quem é que ela enxerga a possibilidade? Através de quem? Através de Agar, que era a concubina bem próxima dela. Então, a lei antiga contemplava, trazia esse direito para ela. Ela poderia ter um filho através de outra mulher, porque era algo assim humilhante para uma mulher no contexto judaico não ter filhos. Era humilhante. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Gênesis 16, versículo 1 e 2. O que é que eu aprendo com isso? Eu tiro uma lição, porque para me trazer essa palavra aqui para você, para a igreja, Deus primeiro falou comigo. A lição que eu aprendo é que não devemos concordar com nada. Sabe o que é nada? Você sabe que é tudo, né? Então, com nada, mas com nada mesmo, antes de consultar a Deus. Mas pastor, peraí, foi a mulher dele que teve a ideia. Não interessa, querido. Se a minha mulher, se a pastora, ela me fizer uma proposta e me oferecer algo, e esse algo eu vejo que é por demais importante, é ter uma seriedade assim, uma extensão muito grande, o que é que eu vou fazer? Meu amor, eu vou orar. Eu vou orar a Deus para conversar com você. Se Deus disser assim, não, a minha resposta para ela vai ser não. Mas por quê? Porque Deus disse que não. Eu tirei isso para a minha vida, mas eu já tenho feito isso em minha vida. Não é porque ela é minha esposa que ela vai me levar para onde ela quer, não. Vai não. Ela vai me levar para onde Deus quer que ela me leve. Porque se não for a vontade de Deus, não, querido, nem eu vou, nem ela vai. Que ela tem que estar sujeita à minha autoridade. Enquanto nós não entendermos que eu sou sacerdote, ela é sacerdotisa, mas do meu lado. Ela não é sacerdotisa sozinha. Então, enquanto não entendermos o papel de um sacerdote, a maneira que eu tenho que tratar a minha mulher, a maneira que ela tem que me tratar, e vice-versa, vamos viver
rodando em círculo, sabia? Você sabe qual é o problema, o maior problema hoje em dia dos filhos, dos jovens, dos pré-adolescentes? É porque os pais são mais amigos dos filhos do que pais. Os pais e as mães não sabem colocar eles no lugar que ele deve ficar. Fica aí, querido, fica aí. Vai não. Não é vontade de Deus para a sua vida, não. Orei a Deus e busquei a Deus, e Deus disse que eu não concordasse com você. Então não concorde e acabou. E você tem que submeter, que eu sou autoridade. Você é herança de Deus para a minha vida. Eu lembro que uma vez o Josué, ele não sabe a intensidade da fala dele. Ele disse que a mãe dele era um arroz parborizado e o pai dele era um pudim. Ele não sabe a intensidade da fala dele. Sabe o que foi que ele quis dizer? Que quando ele chegava na mãe dele, ele encontrava barreira. O que ele fazia? Ele corria para papai, que era um pudim. Aí, claro, meu filho, não pode ser assim. O pudim virou arroz parborizado também. Porque se não virar, querido, o que acontece? Ele não chora hoje, mas amanhã quem vai chorar sou eu, em cima do caixão dele. E os pais não acordam. Não acorda, fica igual um bebelô. É incrível. Mas o que acontece mesmo é que nós não levamos cativo os ensinamentos de Deus para nossas vidas. Eu estou passando por um tempo, creio que não é fase, é pelo um tempo, é que eu olhava muito para cá, ó, essa janela aqui, a janela das promessas, as janelas do que eu sou segundo a Bíblia Sagrada, e eu ficava só nessa janela. Agora de um mês para cá, Deus está me levando para outra janela. E essa janela aqui, eu estou encontrando coisas que eu não conhecia. Que as promessas podem demorar. Que em determinada ação ou em determinada causa eu posso perder. Deus saber que em determinado momento eu não tenho forças para continuar. Aí eu estou olhando só para essa janela aqui e estou usando palavras de efeito. Na realidade, essa janela aqui que está me mostrando que eu preciso descer a casa do oleiro, que eu preciso me humilhar, que eu preciso permitir que Deus me renove, me refaça. Eu não olho para ela. É por isso que tem muitos crentes em círculos, amados, em círculos, entra ano, sai ano, e eles não conseguem chegar a lugar nenhum, porque pedem e pedem mal, porque pedem por seus próprios deleites. Isso é muito sério. Eu não quero ser crente por status, não quero. Para ter status eu seria cantor, eu ia ser cantor. Minha carreira despencou porque a droga tomou conta da minha vida. Mas o que me pedia, de repente eu fazer minha carreira de cantor? Não, capacho do diabo nunca mais. Em nome de Jesus Cristo, eu sou filho do rei, eu sou lavado e remido com o sangue de Jesus, eu sou livre. Mas sabe por que nós não temos respostas em determinado momento? Porque somos precipitados como Abraão foi. Se a pastora chegar para mim e diz: pastor, vamos fazer isso, eu disse: vamos, que foi isso que Abraão fez. Vamos, e não der certo,
Quem vai pagar o preço? Somos nós dois. Somos nós dois e quem tiver vínculo relacional conosco. A igreja vai pagar o preço. É sério, amado. É sério. Você pode até imaginar, poxa, mas o pastor deveria estar aqui pregando sobre prosperidade, sobre bênção, como eu resolvi meus problemas. Está aí. Sabe como é que você resolve os seus problemas? Se submetendo à palavra de Deus. Tudo está aqui. Tudo está aqui. E é maravilhoso se submeter a Deus. Você acha que há 20 anos, que vai completar agora em setembro, eu me submeto a Deus, é porque eu sou o cara, eu sou pequeno? É não, porque eu decido, eu induzo o meu coração a me submeter, a dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, não desiste de mim, porque eu não sei viver mais sem Ti. Houve um tempo que nós fizemos um propósito, que nos grupos pequenos não entrava refrigerante. Quem lembra aqui? Era só suco. E a pastora começou a tomar suco. Todo mundo começar por mim, a pastora. Era só suco, ninguém tomava refrigerante. Por causa das crianças, nós começamos a ceder. A pastora segurou. Até hoje ela não toma mais refrigerante. Foi o que eu fiz? Eu fui na onda das crianças. Por ser criança também, continuei tomando refrigerante. Quando percebi, no final do ano 2021, tinha muito refrigerante. Não vou dizer os nomes aqui para não fazer propaganda. Eu disse para minha esposa: eu vou entrar 2022 sem tomar refrigerante. Aí tinha um amigo bem querido perto de mim. Ele: deixa eu gravar isso. E está gravado no celular dele, ele gravou. Eu repeti: este ano eu não bebo refrigerante. Quem sabe, a passagem de ano novo, eu me junte com ele e nós dois tomamos um refrigerante. Quem sabe? Mas você pensa que não dá vontade de beber refrigerante? Às vezes quando chega assim, um daquele bem geladinho, meu Deus. Mas eu decidi, amados. Nós temos que aprender a decidir. Aconteça o que acontecer, corta na carne, sai sangue. Mas não, porque eu decidi. Palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. É a Bíblia que diz. Se prestarmos bem atenção, a maioria das pessoas são impacientes quando se trata de esperar. Chega a ser até um problema crônico. O servo do Senhor não deve andar metidos em brigas. O servo do Senhor não deve andar metido nem metida em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ele termina assim: que os prendeu para fazerem o que ele quer. Quando eu não sou sensato, quando eu sou insensato, segundo o texto que acabamos de ler, eu estou fazendo a vontade de quem? De quem, igreja? Do diabo. Quando eu não sou paciente, eu estou agindo segundo quem? Quem, igreja? O diabo. Está aqui, amados, ó. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, não basta só o arrependimento,
para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, que eles voltem a ser sensato. Ele vai dizer por quê? A fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. O que é que você está fazendo? Você está fazendo mais a vontade do diabo do que a vontade de Deus? Você está servindo a quem? Você está servindo ao Deus Todo-Poderoso ou você está servindo ao Deus cultural? Só de palavras. De volta para o concerto é a segunda parte da mensagem. Gênesis 16, versículos 7 a 9. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Suz, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Meu Deus, que coisa tremenda. Ela era conhecida como? Ela era conhecida como a serva de Sarai. Ela não teve escapatória. Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? O que é que ela diz? Eu estou fugindo da minha senhora Sarai. O que é que ele diz? Volte para o lugar do concerto. Volte, submeta-se, sujeite-se a ela. Você só vai chegar onde Deus tem para você chegar, ou aonde Deus quer que você chegue, quando você se submeter. Se você não se submeter, você não vai para lugar nenhum. É incrível. O que eu estou aprendendo nesse novo ciclo da minha vida ministerial, relacional, matrimonial, pastoral, relacional, é que quando a gente caminha com Deus, que Deus percebe que o seu coração está alinhado com dele, sabe o que ele faz? Ele começa a acrescentar coisas assim, sem você nem sabe. Faça isso. Peraí, como é que eu estou ouvindo essa voz? Aí você ouve a voz pessoal do Jesus Pascal dentro de você. Faça isso. Aí você, meu Deus, o que é que está acontecendo? Estou ficando louco. Aí Jesus, não, sou eu que estou falando com você. Faça isso. Eita Jesus. Você vai e faz. Ele disse, aleluia. Eu creio que nesse momento assim Deus está. Essa aí é meu servo. Essa aí é minha serva. Olha lá. Arcanjo. Olha lá, ele libera. Ou senão ele só faz olhar para você e materializa aquilo que você nem imaginava ter. Você nem pediu. Nem pediu. Ele vai e entrega para você. Por quê? Porque você se submete. Porque você não é egoísta, você não pensa só em você. Porque você não pensa em resolver esses seus problemas. Todo mundo, amado, todo mundo aqui tem problema. Agora, cada qual tem o seu problema em uma escala. E cada escala, cada problema que você tem, Deus trata diretamente com você. Diretamente com você. Através da sua palavra, em sonhos, revelando para você. E você sabe. Não adianta dizer que você não sabe, não. Você sabe quando Deus fala com você. Não existe escapatória. Se tentarmos fugir, ou até mesmo chegarmos a fugir, teremos que voltar para o lugar do concerto. Você lembra dos 2 discípulos de Emaús?
Eles estavam em um contexto de paciência ou se encontravam impacientes? Eles estavam impacientes, eles estavam atribulados, eles estavam decepcionados. Mataram o meu rei. Homem de palavra, homem de autoridade. Na palavra dele tinha autoridade. O que é que acontece? Opa! Jesus encosta neles dois e começa a caminhar com eles. Por que vocês estão assim, tão impacientes? Espera aí, só você estrangeiro que não sabe o que aconteceu? Jesus, mataram ele. Agora sabe o que é que me assusta? Sabe o que chama a minha atenção assim? É porque eles sabiam que Jesus tinha dito que iria ser entregue nas mãos dos homens, iriam ser mortos por eles, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Mas qual a diferença deles para a gente? Deus promete algo a você, Deus revela algo a você, a mim, a nós, e nós esquecemos. Basta aparecer uma luta que a gente vê que o tempo fechou, a gente esquece de tudo. Esquece que Deus esteve conosco lá atrás, venceu batalhas que nós não vencíamos, venceu guerra que era impossível a gente atravessar e que Ele atravessou conosco. A gente esquece. Se a gente esquece, é porque não foi muito importante, é porque Ele precisa fazer de novo. Ou a gente vai para esse extremo, ou vai para o outro extremo. Ah, como era bom aquele. Você não imagina aquele tempo, meu Deus, aquele tempo era muito maravilhoso. Que tempo! Não, o tempo maravilhoso e precioso é agora, é hoje que Deus fala com você. É hoje que Ele fala com você e diz para você: não se desespere, porque eu sou o teu Deus, eu posso tudo. Não cai um fio da cabeça, um fio de cabelo na sua cabeça se eu não permitir. Não cai uma folha no chão se eu não permitir. Não se assuste, não se apavore, não temas, porque eu sou exaltado entre as nações. Eles se esquecem disso, mas eu não esqueço, eu sou Deus. Aleluia, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? O tempo da espera exige paciência, perseverança, ousadia, coragem, humildade, temperança, submissão e compromisso. Você entendeu? O que é que precisa no tempo da espera? Paciência, perseverança, ousadia, coragem, humildade, temperança, submissão e compromisso. Você quer ver isso bem sintetizado? Olha a vida de Caleb. Com 80 anos, ele requereu a promessa dele. E ainda disse mais: estou pronto para empunhar uma espada e ir para a guerra. Porque eu sei a bandeira que eu defendo. A questão é, confiamos demais no desconhecido, seja ele em qual direção for. É precipitação, dá crédito ao que Deus não creditou. Eu quero repetir, eu quero que você olhe para cá para me dizer isso para você. É precipitação de um crente, de um homem, de uma mulher de Deus, dá crédito ao que Deus não creditou. Mas pastor, o que você quer dizer com isso? É burrice fazer o que Deus não mandou você fazer. É só para dar com os burnados. Na realidade, creio eu, que Sarai confiou em Agar. Sabia? Eu creio. Isso é um pensamento meu pessoal. Eu creio que Sarai confiou em Agar. Porque para ela tomar uma decisão dessas, precisou de confiança. Primeiro, confiar em si mesma.
Ela tinha que confiar em si mesma. Ela sabia que era uma mulher que se garantia com seu Senhor. Confiar nela como esposa, como mulher, como companheira, como confidente e como amiga. Ela tinha que ter essa confiança. Depois, confiar no seu marido. Ela precisava confiar no seu marido, na certeza que ele saberia e compreenderia suas atitudes, suas emoções, sua fragilidade mediante a falta de filhos. Porque a mulher tem que confiar no marido, porque o marido é quem vai segurá-la, é quem vai apoiá-la, é quem vai dar um colo para ela chorar. Esse negócio de sexo mais frágil não é de música que fizeram por aí, não. A Bíblia diz que a mulher é um sexo mais frágil, só que muitas vezes o homem esquece. Ele teve relações com H, ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, H começou a olhar com desprezo para a sua senhora. O que foi que aconteceu? Subiu na cabeça de H. Ela disse: agora a tuchal aqui de dentro sou eu. Agora eu vou fazer como eu quero. Então Sarai disse a Abraão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesmo pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Gênesis capítulo 16, versículo 4 e 5. Deu-se início a tensão entre as duas. O choque foi inevitável. E o arranjo que Sarai fez, conjuntamente com Abraão, se mostrou insustentável. Não dava. E a coisa começa a dar errado. Por quê? Porque ela foi impaciente. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, o Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a misericórdia. À noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Salmos 42, versículos 6 e 8. Nota-se que Sarai responsabilizou Abraão pelo seu arranjo. Você vê? Ela tem a ideia, para ela era uma ideia brilhante, conta para ele concorda, porque ele ia se dar de bem, temporariamente, não dá certo, ela chega: a culpa é sua, Abraão. Eu coloquei minha serva nos teus braços, você se deitou com ela, ela engravidou, agora ela meneia a cabeça, agora ela me despreza, e agora? Abraão respondeu a Sarai, versículo 6: você continua a ter o controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Gênesis capítulo 16, versículo 6. É exatamente neste ponto que eu queria chegar. É exatamente nesse ponto que somos confrontados por Deus. Quando fugimos de onde não deveríamos fugir. Dá-se isso porque tanto o homem quanto a mulher não são suficientes em si mesmos. E não se entregam, continuam errantes em seus próprios pensamentos, em suas próprias decisões. São homens e mulheres de ânimo dobre. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos,
tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo do 1 a 5. Porém, existe uma condição para recebermos essa sabedoria, a sabedoria que desce do alto. Existe outra sabedoria. Qual é a sabedoria que existe? A terrena, a humana e a demoníaca. Mas a verdadeira sabedoria é a que desce do alto, do Pai das luzes. Porque existe uma condição para você receber. E qual é a condição? Tiago responde no versículo 6 a 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcança do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Suz, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela não poderia responder outra coisa senão: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte à sua senhora e sujeite-se. Conclusão. Gênesis capítulo 16, versículos 10 e 11. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o grito da sua aflição. Gênesis capítulo 16, versículos 10 e 11. Agar era uma egípcia. Você é uma serva de Deus. A benevolência, a misericórdia de Deus, o amor de Deus alcançou o coração de Agar, que é conhecida como a ímpia. Mas Deus veio ao encontro da sua aflição. E por que você duvida? E por que você vive cambaleando em dois pensamentos? E por que você não descansa? E por que você não para com essa impaciência e procura descansar? Você já tomou a decisão? É esse o caminho que você vai seguir? Então aquieta-te, porque o Senhor é contigo, porque Ele pode todas as coisas, porque Ele está trabalhando até mesmo quando você dorme, porque Ele é o guarda de Sião que nunca dormita. Então, para que temer? Para que temer? O Senhor tem contemplado sua dor, sua aflição. Aquieta-te, espera no Senhor, somente nele espera. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos do 4 ao 7.
Agar precisou voltar para se submeter à sua senhora, para depois do tratamento de Deus receber o que Deus prometera. Eu quero fazer um convite para você nesta noite. Eu quero convidar você para voltar para o lugar do conserto. Não sei o que é que você está vivendo, só sei que nesta noite Deus está falando para você de conserto. Existe uma área na sua vida que você precisa se consertar. Então se conserte enquanto é tempo. Não temos mais tempo para brincar. Jesus está às portas. Jesus virá buscar a sua noiva. Então o convite está feito para você. Pense, pondere, medite, ore, busque, se humilhe, se entregue, porque a paciência te levará ao cumprimento da promessa. A impaciência gera afronta.